Bom dia! Agora são 7 horas e a partir de agora está no ar para você o nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da Nossa Princesa. O nosso programa tem um oferecimento da Clínica Empatia. Daqui a pouquinho eu vou passar para você a agenda da semana, para você que está precisando agendar a consulta com especialidades médicas. Você vai daqui a pouquinho saber a agenda direitinho para agendar sua consulta, tá bom? Hoje o tema é muito importante, mês de março, mês da mulher, não é? A gente está começando o mês da mulher, primeiro programa desse mês e, claro, a gente trouxe um tema muito especial para você, mulher, cuidar da sua saúde. A gente vai falar mais uma vez com o doutor Alexandro Galdino, cardiologista, e o tema do dia, para você já ficar atento, é desmistificando os sintomas de doenças cardíacas em mulheres. Inclusive, no programa passado, a gente falou que é mais comum, né, a doença cardíaca, em mulheres, né? E aí, hoje, a gente vai desmistificar mais, conversar mais sobre esse assunto com o doutor Alexandro Galdino. Daqui a pouquinho, como eu falei, a gente vai falar da agenda da Clínica Empatia, mas antes de tudo, o bom dia do doutor Alexandro. Bom dia, querido, obrigado pela sua participação mais uma vez, muito importante o nosso programa de hoje, especial aqui para as mulheres. Bom dia, querido. Bom dia, meu amor, bom dia a todos os ouvintes da Princesa FM. A Alcaine é sempre muito solícita, muito simpática e abrindo esse espaço para a gente trazer esse tema tão importante e aí usando o mês de março como o mês da mulher para a gente alertar e para a gente desmistificar algumas coisas aí em relação ao coração das mulheres. E os sintomas cardíacos nas mulheres muitas vezes se manifestam de formas muito diferentes dos homens e são subestimados nas emergências médicas, né? Então é muito importante que a gente saiba prevenir, né? Identificar e prevenir, principalmente. Tem muitas coisas, os hormônios, muitas coisas que interferem, né, nisso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Mas antes, vamos falar da agenda? Vamos falar da agenda da Clínica Empatia? Ó, na segunda-feira, toda segunda-feira, essa semana, inclusive, teve atendimento com o doutor Rogério Carlos, com a doutora Larissa Tavares, com a doutora Beatriz Freitas, com o João Paulo Soares e com a doutora Sidneide Pinto. Na terça-feira, hoje, é dia de atendimento com a doutora Beatriz Freitas, que é psicóloga, e com o doutor Rudá Moraes, que é clínico geral. E também tem exame de eletrocardiograma, que é um dos exames muito importantes na cardiologia. Na quarta-feira, atendimento com o doutor Ailton Barbosa, fisioterapeuta, com a doutora Larissa Tavares, fisioterapeuta, que é psicopedagoga, e com a psicóloga, a doutora Beatriz Freitas. Na quinta, tem eletrocardiograma de novo, tá certo? Se não der hoje, dá para fazer na quinta. Também tem doutora Érica Damasceno, que é fisioterapeuta, doutora Beatriz Freitas, psicóloga, doutora Carla Raquel, psicóloga, e o doutor Joilton Cunha, que é clínico geral, o atendimento dele é online. E na sexta-feira tem atendimento com a Larissa Lima, que é psicóloga, o doutor Ailton Barbosa, fisioterapeuta, e com a doutora Beatriz Freitas, que é psicóloga, tá bom? Então, você já sabe, pode agendar sua consulta pelo 996-97-6284. Agora sim, vamos falar para as mulheres, vamos falar para as meninas que estão acompanhando o programa, inclusive, se você está acompanhando na TV, no rádio, tá certo? Você pode encaminhar esse programa para alguém através do nosso link no YouTube, com certeza vai ser de grande valia, tá bom? Você ama uma mulher aí especial, já vai mandando, porque quando a gente ama, a gente cuida, não é verdade? Então vamos lá, dos sintomas que são mais característicos das mulheres, doutor Alexandro, como que a gente pode identificar, né, esses sintomas de doenças cardíacas em mulheres, né, e como elas definem como sintomas e como diferem dos homens, já para a gente já ficar assim mais antenado? Boa, ok, ver. Então, assim, a gente tem que primeiro chamar a atenção para os sintomas que são típicos, né, que pode aparecer tanto em homens quanto em mulheres, que é aquela dor no peito, apertando o peito ou queimando, que pode irradiar aqui para o pescoço, pode irradiar para o braço, dá uma falta de ar. Esse é o típico. Só que é que vem a diferença entre as mulheres. As mulheres estão no grupo de pacientes que podem manifestar infarto ou doenças no coração de forma atípica. E essa é a grande gravidade. Aí a gente aproveita o mês de março, o mês da mulher, para trazer esse alerta.
às vezes, as mulheres demoram mais para ir até o pronto-socorro, e quando a mulher dá entrada no pronto-socorro, às vezes os colegas demoram um pouco mais para pensar na hipótese de infarto, justamente porque elas podem manifestar de forma atípica, que seria apenas com só infartar, só sentindo a falta de ar imaginada, só um cansaço excessivo, uma falta de fôlego, apenas com náuseas e vômitos. O paciente tenta fazer um esforçozinho, já dá vontade de vomitar, fica nauseada. Dor nas costas pode ser sintoma de infarto. Apenas a dor na mandíbula, ou então apenas a dor no braço, sem sentir nada no peito, né? Porque o pessoal associa muito dor no peito indo para o braço, ou dor no peito indo para a mandíbula. Mas sem dor no peito, só com a dor no braço, só com a dor na mandíbula, também pode ser uma forma da mulher manifestar infarto. Então elas têm que ficar atentas, começou esses sintomas, vai para a urgência para poder investigar. Então, de fato, são muitos sintomas diferentes, né? Coisas que a gente realmente acaba deixando passar, né? Uma dorzinha aqui, uma dorzinha, são gases, né? Então, são coisas realmente muito diferentes que acontecem e que podem ser sintomas de doenças cardíacas, né? E as mulheres, elas têm o dia a dia, acaba que as mulheres têm um dia a dia mais agitado, né? Acaba que as mulheres têm um dia a dia mais atarefado, vamos dizer assim, e acaba deixando esses sintomas passar para depois, né? Então, é muito importante, né, que a gente reconheça esses sintomas dessas doenças de forma precoce, mas aí são coisas muito diferentes, né? Como que a gente pode diferenciar, né? Como que a gente pode diferenciar isso de uma coisa mais comum? Isso. Então, veja, a importância de você reconhecer esses sintomas cardíacos de forma precoce é porque, assim, ó, até meados aí da década passada, né, o finalzinho, na verdade, da década passada, homens infartavam bem mais do que mulheres ali na primeira até os 50 anos, né, porque até essa idade as mulheres são muito protegidas pelos hormônios estrógenos, entendeu? E aí depois da menopausa você tem uma queda desses hormônios e aí a tendência é que os números se equiparem mais. Só que e aí já fica com aquele pensamento, né? Não, homem infarta mais do que mulher, então se a mulher está sentindo aquilo, deve ser alguma outra coisa, então não vou para o hospital. E aí a gente já saber que isso não é verdade, já é uma coisa que a gente precisa derrubar. Porque recentemente o número de mulheres infartando vem aumentando. Então, o que antes era uma proporção de 6 para 4, né, 6 homens para cada 4 mulheres, a gente está na proporção já de 5,5 para 4,5. Então, já está muito próximo homens e mulheres. Porque cada vez mais, e aí, infelizmente, né, as mulheres vêm adquirindo hábitos de vida ruins que antes eram atribuídos quase exclusivamente dos homens, né? Tabagismo excessivo, álcool excessivo, hábitos de vida mais sedentários. Então, antigamente isso era muito mais comum na população masculina, está ficando cada vez mais comum nas mulheres, e isso aumenta muito o risco cardiovascular. Então, é importante ela saber que isso pode prejudicar, né, a saúde dela. E outra estatística muito importante, apesar de homem infartar mais que mulher, a chance de uma mulher morrer de um infarto é muito maior. Por quê? Porque a chance é quase o dobro, justamente por causa disso. Tanto porque a mulher demora mais para buscar a emergência, então quando chega lá a doença já está um pouco mais avançada, quanto quando chega lá, às vezes a doença é demorada para receber o diagnóstico. Então, a mulher, apesar de infartar menos do que o homem, ela tem a chance maior de morrer de infarto do que o homem. E isso aumenta principalmente depois que ela atinge a menopausa. Então, essa é a importância da mulher saber dos fatores que ela está submetida. E além dos fatores de risco que as mulheres têm igual aos homens, né? Então, reforçando, né? Sedentarismo, má alimentação, cigarro, hipertensão, diabetes, colesterol alto, isso a gente comentou muito na segunda-feira passada, mas existem outras coisas relacionadas exclusivamente à saúde da mulher, que ela tem que estar atenta, que aumenta o risco cardiovascular dela. A síndrome de ovários policísticos, pré-eclâmpsia, né, as doenças hipertensivas da gravidez, né, hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia. Então, mulheres que, resumo, se têm ou tiveram essas doenças durante a gravidez ou durante a primeira idade, a síndrome do ovário policístico,
começou a sentir coisas estranhas, uma falta de ar que não sentia antes, quando fazia esforço, náusea, vômito, isso que a gente comentou, você pode ter um risco aumentado de infartar, procura urgência, porque pode ser uma doença cardiovascular já mais grave. O que a gente percebe, doutor Alexandro, é que hoje em dia as doenças cardíacas, elas apresentam-se mais cedo, né? Pelo menos é uma visão que a gente acaba tendo, a visão geral, tanto de homens como de mulheres, mas que a gente começa a perceber que as mulheres, elas começam a tratar, né, de doenças cardíacas mais cedo. Eu vejo meninas... E quase que revelando minha idade aqui. Por volta dos 30, 40 anos, já fazendo ali controle de pressão, já fazendo ali meninas que antigamente, coisas que a gente via só nossos avós com 60, 45, 50 anos fazendo isso, e hoje em dia a gente vê cada vez mais mulheres mais cedo fazendo controle de pressão, verificando sofrendo com pressão alta. A que se dá essa precocidade, né, das doenças cardíacas? Veja, vai bem do encontro que a gente vem falando aqui. Não só as mulheres vêm adquirindo hábitos de vida ruins, que eram muito mais prevalentes, né, muito mais presentes nos homens, quanto os jovens vêm adquirindo hábitos de vida ruins que eram mais esperados, eram mais frequentes, eram mais prevalentes em pessoas mais velhas. Então, cada vez mais a gente vê sedentarismo em pacientes mais jovens, a gente vê hábitos alimentares ruins em pacientes mais jovens, tabagismo em pacientes mais jovens, uso de drogas ilícitas em pacientes mais jovens. Então, o conjunto desses hábitos de vida ruins, cada vez mais precoce na população, é quem vem chamando a atenção para as doenças cardíacas cada vez mais jovens em pacientes mais jovens. Estamos de volta? Voltei, doutor Alexandro Galdino. Show. Então vamos continuar falando aqui dos sintomas, né? A gente estava falando dos fatores de risco específicos para as meninas, sobre essa questão da precocidade, né, das meninas acabarem que começam a tratar, né, das doenças cardíacas mais cedo, não é isso? Então, vamos continuar falando. Existem fatores de risco específicos para as mulheres? Existe, né? Porque a gente comentou que, além dos gerais, existem aqueles sintomas, aqueles fatores que estão relacionados à saúde da mulher, como síndrome do ovário policístico, a própria menopausa, as questões de pressão alta durante a gravidez, então a hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, são fatores de risco que só acontecem nas mulheres, obviamente, e isso aumenta o risco cardiovascular, apesar de às vezes ser negligenciado, né? Principalmente você vai na consulta com um cardiologista, com um médico, e ele pergunta assim, na sua gravidez, você teve algum problema de pressão e depois não teve mais? Porque se retém mais ao atualmente, né? Hoje você toma remédio para pressão, a mulher diz que não, mas se ela teve pré-eclâmpsia na gravidez, que por definição ele se encerra, né, a pré-eclâmpsia ela encerra depois que você retira a placenta, né, e aí, não, hoje eu não tomo remédio para pressão, mas lá na gravidez teve pré-eclâmpsia, isso aumenta o risco cardiovascular das mulheres. Outra coisa que chama atenção é porque a gente falou, né, cada vez mais cedo você tem meninas desenvolvendo doenças cardiovasculares por causa desses hábitos de vida. Só que muitas vezes, por estar se manifestando em meninas jovens, elas costumam atribuir esses sintomas à ansiedade, a estresse, a alguma coisa nesse sentido. E aí negligencia o atendimento médico. Não, isso deve ser só uma crise de ansiedade, isso deve ser gás, alguma coisa assim. E vai negligenciando o atendimento. Então, reforço mais uma vez que esses sintomas atípicos da mulher pode ser doença cardiovascular e precisa de atenção. Uma das coisas que o senhor citou foi a questão do ovário policístico, né? E aí a gente percebe que muitas meninas começam a tomar anticoncepcionais bem cedo, por causa do ovário, para tratar o ovário policístico, né? E algumas doenças podem ser ocasionadas, algumas doenças cardíacas, pelo menos o que a gente vê aí na grande mídia, por anticoncepcionais, pelo uso de hormônio, né? Então, como é que pode, né, fazer essa relação entre o tratamento do ovário policístico, que já pode trazer doença cardíaca, mas o uso de hormônio para tratar o ovário policístico e aí não ter, né, esse boom de hormônio que pode gerar doença cardíaca? É isso. A síndrome do ovário policístico ela precisa de um tratamento
multifatorial, né? Vai relacionar alimentação, vai relacionar prática de atividade física, vai relacionar, às vezes, o uso da medicação específica, que é a metformina, para melhorar a ação do tecido adiposo, do tecido gorduroso ali, e uma parte do tratamento é com a hormonioterapia, mas que veja que ele vai ser temporário, vai ser por um momento ali, enquanto esses outros pilares estão sendo organizados. E realmente, por um breve período, a paciente ela está em risco maior, principalmente de eventos trombóticos, né, fazer trombos na perna, no pulmão, principalmente aquelas que já têm histórico familiar ou já têm predisposição genética para aquilo. Mas óbvio que vai ser o ginecologista, quando vai começar esse tratamento, ele faz toda a investigação para ver se a paciente está apta a realizar aquilo. Agora, o que é preciso saber? Essas pacientes que têm síndrome do ovário policístico, elas vão ter que tratar, então, porque eu tenho síndrome do ovário policístico e aumenta o risco de infarto, eu não vou fazer o tratamento com o que o ginecologista passou. Não é assim. Vai tratar agora. Ela tem que ficar atenta que o fato dela ter essa doença aumenta o risco cardiovascular dela. Então, se qualquer mulher já teria que fazer as medidas preventivas para evitar um infarto, alguma coisa assim, ela tem que saber que ela vai ter que ser mais cri-cri, vai ter que pegar mais no pé ainda dos outros fatores de risco cardiovasculares que ela vai manter sob controle, entendeu? Então vai ter que manter o peso sob controle, não pode fumar, tem que praticar atividade física. Se já é uma mulher que descobriu TOP, né, síndrome do ovário policístico, já numa idade um pouquinho mais avançada ali, 30 e poucos anos, e aí já tem o diagnóstico de hipertensão ou diabetes, vai ter que manter suas doenças extremamente controladas, porque, enfim, é uma doença, outra doença que ela descobriu, que soma risco cardiovascular, que ela tem que manter controlada também. É importante ter essa consciência, né, do todo, né, do cuidado geral com a saúde, para que uma coisa não vá desencadeando outra, né? Existe alguma diferença na maneira como as mulheres devem interpretar seus sintomas cardíacos com base em outros fatores de saúde, já que a gente está falando aqui, né, do corpo do geral como um todo? Sim, veja. Aí a gente chama a atenção, mais uma vez, para a forma atípica como os sintomas eles podem se manifestar nas mulheres. Então, é isso que a gente vem batendo, você até comentou. Mulheres, sentem dor no estômago, sentem uma pontada no peito. Não interpretar isso como sendo algo banal, algo besta. Principalmente se vem relacionado ao esforço físico. Então, quando tenta fazer algum esforço físico, sente aquilo. Por mais que seja atípico, mas você precisa procurar atendimento, precisa procurar ajuda e investigar o coração. Pela forma diferente como os sintomas cardiovasculares podem se manifestar nas mulheres. Outra coisa, não atribuir, como eu comentei mais cedo, esses sintomas à ansiedade, a estresse, a alguma coisa nesse sentido, porque você pode estar negligenciando e mascarando doenças no coração, culpando ansiedade ou algo do gênero. Então, primeiro a gente investiga o coração, primeiro a gente afasta que tem algum problema no coração, para aí a gente, então, acreditar esses sintomas a algo como ansiedade ou coisa assim, entendeu? Pelo menos considerar, né? Pelo menos a gente tem que considerar. No final das contas, pode ser, mas a gente precisa primeiro excluir. É verdade, né? Primeiro a gente vai pensando nas questões físicas, e aí depois a gente vai tratar o coração nas emoções, né? Mas primeiro a gente vai lá no físico, né? E depois a gente vai tratar as emoções e vai ficar tudo bem. Mas agora a gente vai falar especificamente do nosso tema, né? Desmistificar aqui o que a gente precisa desmistificar com relação à saúde cardiovascular das mulheres, né? Quais são esses mitos que a gente precisa desmistificar de verdade com relação à saúde à nossa saúde cardiovascular. Vou falar assim agora. Boa. Velkin, vários a gente já tem comentado. Então, primeiro, existe essa crença de que infarto só comete homens, porque a gente via até a década passada realmente uma incidência bem maior em homens do que em mulheres. Só que a gente já comentou que vem aumentando em mulheres, né, já está aí 5,5 para 4,5 antes dos 50 anos, e depois da menopausa quase empata homens e mulheres. Então esse já é o primeiro mito. E o principal é que, apesar de ser mais prevalente em homem, é mais grave em mulher. A mulher tem quase o dobro de chance de falecer de infarto do que o homem.
Então, esse é o primeiro mito. Apesar de mais prevalente em homem, a mulher tem um risco maior de morrer por causa de infarto. Depois a gente tem que colocar, por causa dessa questão dos hormônios, né, que às vezes o ginecologista fala, o próprio cardiologista fala, o hormônio feminino protege a mulher. É a mulher achar que por causa dessa proteção, ou seja, não, eu ainda estou na idade fértil, eu ainda menstruo, eu não posso ter um ataque cardíaco, eu não posso infartar porque eu estou na menopausa. E a gente já comentou que não, antes de 50 anos vem aumentando o número de infartos em mulheres, justamente pelos hábitos de vida ruins que as mulheres vêm adquirindo cada vez mais jovem. E um outro mito que a gente também já comentou aqui é que para a mulher infartar, ela tem que sentir dor no peito. E a gente já falou que, pelo jeito atípico que os sintomas se manifestam para a mulher, ela pode infartar sem sentir dor no peito. Então esse é outro mito que a gente precisa afastar. É que para a mulher infartar, ela tem que sentir dor no peito, e isso não é verdade. Então acho que eu ressaltaria esses 3 mitos que são muito presentes e perigosos, né, na saúde cardiovascular da mulher. Você falando dos hormônios, né, dessa questão da menopausa, me ocorre que existe a reposição hormonal, né? Essa reposição hormonal, ela é benéfica também para as mulheres nesse sentido? Porque aí as mulheres também podem achar que não, já que eu estou repondo, tá tudo certo. Não. Esse é um outro grande mito. Inclusive já saiu um estudo e está na diretriz brasileira que não é indicado terapia de reposição hormonal como fator protetor cardiovascular para as mulheres. Não tem nenhuma interferência esse hormônio exógeno, né? Exógeno é tudo aquilo que a gente dá de fora do corpo para dentro dele. Então essa reposição exógena, esse hormônio que você dá ao corpo da mulher, ele não protege de doença cardiovascular como o próprio hormônio produzido pela mulher. Além de, como a gente falou lá quando a gente falou do anticoncepcional, aumentar o risco tromboembólico nas mulheres. Então, a terapia de reposição hormonal são casos bem específicos que o ginecologista vai indicar para as mulheres, vai estar muito mais relacionado aos sintomas do climatério, mas não tem indicação nenhuma de uso se você está pensando em prevenção cardiovascular. Não tem. Que pena, né, gente? Idade mesmo do momento, do momento em que a mulher atinge a menopausa. Então, o essencial é a gente se cuidar, é a gente procurar o cardiologista, é a gente ligar para a Clínica Empatia, marcar consulta com o Dr. Alexandro Galdino, para a gente cuidar do nosso coração, da nossa cabeça também, que é muito importante, nosso psicológico, e ficar atento a todos os sintomas. Doutor Alexandro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Fique à vontade para participar quantas vezes forem necessárias, porque sempre é muito importante falar sobre saúde, e é essa a nossa função aqui no nosso Saúde com Empatia. Muito bem, eu que agradeço o espaço. Lembrar que esse mês é o mês das mulheres. Vocês mulheres precisam cuidar muito da mente, não só do coração, mas da mente, né? Depois da Revolução Industrial, que as mulheres ocuparam cada vez mais o espaço de trabalho, ela vem assumindo jornada dupla, e esse sobrecarga, tanto física no trabalho, quanto emocional e psicológica, pode sim afetar o coração. Então mantenham sempre a mente no lugar, sempre o coração em dias, para poder cuidar das famílias, cuidar de todo mundo, como vocês fazem com maestria. É sempre um prazer, Alquênia, fica à disposição lá na Empatia. Segunda-feira estarei lá, tá bom? Vai ser um prazer conversar com todos vocês lá. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Agora são 7h25, o nosso programa Saúde com Empatia volta na próxima terça-feira, e segunda-feira tem atendimento do Dr. Alexandro Galdino lá na Clínica Empatia. Um bom dia para vocês, até terça, beijo da Queninha.